Olá, obrigado pela sua presença e pelo seu interesse neste domínio do conhecimento. Vou dar então início à minha comunicação, que tem este nome latino, nosce te ipsum, que significa conhece-te a ti mesmo. A minha comunicação vai incidir sobretudo sobre as constelações familiares como uma psicoterapia clássica. E quando se fala em psicoterapia, importa, ou talvez seja interessante, refletirmos um pouco sobre as suas origens. Nesse sentido, trago-vos aqui Wundt, que é aquele que é considerado o fundador da psicologia moderna. É atribuído a Wundt o primeiro laboratório de investigação em psicologia, no final do século XIX, assim como a criação da primeira revista sobre investigação em psicologia. E aqui estamos a falar no domínio da psicologia moderna. Vamos dar agora um grande salto àquilo que considero que seja a protopsicologia. A protopsicologia terá começado com os nossos antepassados mais remotos. Trago aqui um representante de uma Neandertal, e nestes antepassados mais remotos, muito provavelmente, terá surgido uma das primeiras questões de investigação em psicologia, que terá decorrido do confronto com a finitude. Portanto, estes nossos antepassados, quando veem um seu par, ou um sujeito, um indivíduo do seu clã a falecer, muito provavelmente terão levantado uma questão do tipo, o que aconteceu, né? Portanto, estava ali animado e de repente ficou desanimado. Portanto, tinha alma e de repente ficou sem alma e o corpo ficou desanimado. Pronto. E então, esta primeira questão de investigação, esta terá sido uma das primeiras questões de investigação, ficou também registada num dos primeiros suportes científicos, que podemos considerá-lo como tal. Portanto, a arte rupestre era a tecnologia de ponta da altura. Portanto, e o vazio epistemológico sobre aquela suposta primeira questão de investigação sobre a psicologia permaneceu, né? Permaneceu ao longo do tempo e, de certa forma, continua por preencher. Mas uma das pessoas que mais contribuiu para dar luz, não é, a esse domínio do conhecimento, talvez seja Aristóteles. É a ele que é atribuída a principal obra sobre a psicologia clássica. Psicologia, aqui no sentido de estudo da alma, porque é isso que quer dizer Psyche Logos, estudo da alma. Esta é uma obra de 3 livros, a que Aristóteles deu o nome de Peripsyche, sobre a alma, e que mais tarde foi traduzido para o latim com o nome de Anima, também sobre a alma. De Aristóteles, vamos dar um outro salto no tempo até John Watson. John Watson, um psicólogo norte-americano que, no início do século XX, marcou a história da psicologia. John Watson quis contribuir para a cientificação da psicologia e sugeriu que a psicologia deveria estudar os comportamentos observáveis, que a mente, a alma, a consciência não são observáveis, portanto, não interessam ao campo de estudo, ao domínio de estudo da psicologia. E daí, legitimamente, deu um outro nome ao seu campo de interesse, que foi o comportamentalismo, mais tarde conhecido como psicologia comportamental ou psicologia comportamentalista. Mas este corte, ou esta remoção da alma do âmbito de estudo da psicologia teve custos. E esses custos foram chamados à atenção por este filósofo também norte-americano, Richard McKeown, cujas ideias formaram a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1930, Richard McKeown referiu que a psicologia está numa situação difícil porque excluiu a alma do seu racional teórico. E vários outros cientistas ao longo do tempo foram chamando a atenção disso mesmo, como por exemplo James Hillman, que em 1982 referiu que a alma deve ser devolvida à psicologia e que essa devolução vai levar a um renascimento do interesse público na psicologia. Curiosamente, 3 anos mais tarde, este senhor alemão, Bert Hellinger, um senhor com uma mentalidade eclética e integrativa, que estudou várias áreas do conhecimento, ele criou a sua própria psicoterapia,
é que deu o nome de constelações familiares. E nesta psicoterapia, Bert Hellinger incluiu a alma. No racional teórico, incluiu a alma. E isso suscitou um grande interesse, porque esta psicoterapia das constelações familiares na Alemanha começou a ter sucesso e várias pessoas, vários estudiosos, psicólogos e até psiquiatras tiveram interesse em estudar o que é que Bert Hellinger estava a fazer. Um desses estudiosos, um desses profissionais foi Gunther Weber, que acabou por ser um psiquiatra alemão, que acabou por ser coautor do primeiro livro sobre constelações familiares, Dois Tipos de Sorte, Conceito e Prática da Psicoterapia Sistémica, que depois foi traduzido para o português do Brasil, em 6 anos depois, sob a designação Assimetria Oculta do Amor. E nestes livros, tal como naquele livro, As Ordens do Amor, nestes livros existem várias referências à alma e várias referências às constelações como psicoterapia. Trouxe-vos aqui alguns excertos destes livros, temos a ver aqui várias referências à alma do livro A Simetria Oculta do Amor, várias referências à alma no livro As Ordens do Amor, e depois também várias referências às constelações familiares como psicoterapia sistémica, no primeiro livro, e depois também no livro de 2003, na edição do Brasil, referências às constelações familiares como psicoterapia sistémica e agora também fenomenológica. Isto faz sentido porque o racional e o método fenomenológico são centrais na abordagem técnica das constelações familiares. E face ao seu sucesso, Bert Hellinger foi melhorando, né, a sua abordagem teórica e a sua abordagem técnica e ao longo do tempo foi dando várias subdesignações às constelações familiares, que vamos chamar movimentos da alma, e depois acabou com a designação de Hellinger Ciência. Aquilo ficou mais conhecido. Talvez o público em geral tenha sido esta subdesignação das ordens do amor que incluem o direito e necessidade de pertença, o direito e necessidade de hierarquia sistémica, o direito e necessidade de equilíbrio entre dar e receber, o direito de contemplação, o direito e a necessidade de contemplação da ordem de precedência. Portanto, Hellinger legou-nos uma obra muito rica, com mais de 100 livros e muitos vídeos onde se vê o seu trabalho ao vivo. E é precisamente ao vivo que nós, técnicos em geral de constelações familiares, nos vamos apercebendo de fenómenos muito interessantes. Por exemplo, uma pessoa está a servir de representante, quando lhe perguntamos o que é que sente no corpo, o que é que sente em termos de emoções, a pessoa diz-nos: é muito estranho, tenho aqui uma sensação muito estranha numa perna, de algum desconforto até aí, de estranheza, porque é como se não sentisse a minha perna. Quando vamos perguntar ao utente que estava a trabalhar aquela constelação familiar se aquela pessoa de quem a outra estava a servir de representante, que era o pai do utente, se aquela pessoa tinha algum problema na perna, ou teve algum acidente, alguma coisa, aconteceu alguma coisa com a perna, a utente diz-nos: o meu pai perdeu uma perna na guerra do ultramar. Portanto, aquela pessoa que estava a servir de representante, não sabendo quem estava a representar, nem sabendo quem eram os outros representantes que estavam lá no campo fenomenológico, e tão pouco sabendo qual era o tema que estava a ser trabalhado, como é que aquela pessoa acedeu àquele conhecimento e àquelas sensações? Portanto, isto leva-nos à conclusão, leva-nos a nós, técnicos de constelações familiares em geral, leva-nos à conclusão de que nós sabemos muito mais do que aquilo que percebemos que sabemos. E sentimos também mais do que aquilo que percebemos que estamos a sentir. Portanto, nós como humanos, as nossas estruturas biológicas têm acesso a conhecimento e a sensações de estruturas não biológicas, cujo acesso pode ser facilitado ou facultado por esta abordagem técnica das constelações familiares. Por isso, as constelações familiares são uma psicoterapia clássica, porque nos facultam este acesso a esta estrutura não biológica, se preferirmos, facultam-nos este acesso à alma, né? Portanto, ao nosso ser, do ser humano que somos. Nesse sentido, para além de uma psicoterapia clássica, é também uma psicoterapia fenomenológica, porque aproveita, porque faz uso
do racional e, sobretudo, do método fenomenológico de investigação e de intervenção. Nessa sequência, com psicoterapia clássica fenomenológica, as constelações familiares facultam também este nós que até ipsum, portanto, o conhecermos-nos a nós próprios. E o conhecermos a nós próprios não é nada fácil. Já dizia Benjamin Franklin, há 3 coisas extremamente duras: o aço, o diamante e conhecermos a nós próprios. Porquê? Porque quando nos queremos conhecer a nós próprios, somos nós próprios que nos estamos a observar a nós próprios. Não é? O observado é o próprio observador. E quando estamos a trabalhar com constelações familiares, quando estamos a dirigir constelações familiares, seja no contexto privado, seja no contexto grupal, nós como técnicos, também é muito difícil despirmos-nos, né, por completo do conhecimento que já temos internalizado ao longo da vida. Né? E vermos aquele fenómeno, né, que se está ali a passar no tempo fenomenológico, vermos aquele fenómeno de uma forma pura, não é? Portanto, não contaminada por essa história, pela nossa história pessoal e por aquilo que vamos internalizando ao longo da vida. Portanto, o conhecermos a nós próprios é importantíssimo no trabalho com as constelações familiares, com psicoterapia clássica, porque conhecendo a nós próprios nós vamos dando conta de quando poderemos estar a contaminar a interpretação do campo fenomenológico com as nossas próprias histórias, com os nossos próprios pré-conceitos. E talvez por ser difícil conhecermos a nós próprios, ainda não há uma ciência com alma. Richard McCarron, em 1930, já chamava a atenção da importância de haver uma ciência da alma. Dizia McCarron que sem a alma nenhuma ciência é possível e sem o reconhecimento da alma nenhuma ciência é inteligível. Portanto, é como se faltasse algo, não é? Como se houvesse o tal vazio epistemológico ainda por preencher, não só nas várias ciências, como em nós próprios, causa-nos este movimento de querer saber, de querer conhecer. E as constelações familiares são uma ótima ferramenta para dar conta desse lugar, para preencherem esse lugar, para preencherem esse vazio científico e ontológico. Científico de transportar para as várias ciências este racional e ontológico no sentido de nos conhecermos a nós próprios, para nos sentirmos mais completos e para as ciências serem também mais completas. Por isso, em todo o mundo, há cada vez mais o interesse em integrar o racional e o método usado nas constelações familiares no domínio pedagógico, no domínio jurídico, no domínio sociológico, no domínio psicológico, da psiquiatria até da medicina. Portanto, estamos a assistir ao nascimento de uma ciência da alma com valor e com alma. Portanto, as constelações familiares apresentam-se como uma psicoterapia clássica, fenomenológica, que faculta o conhecimento da alma. Obrigado pelo vosso interesse. Até uma próxima oportunidade.